1 Reis, capítulo 18, verso de número 22, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, invocai o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É bom. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes colocai fogo. E tomaram um bezerro, e lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou que esteja de viagem. Porventura não está dormindo? E eles clamavam com grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram entre eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Queridos, somente até aqui. Nessa noite, eu quero pregar sobre o altar. Eu estava orando ao Senhor esta semana, e eu comecei a ler um livro novo, Os Generais de Deus. Eu aconselho você a ler esse livro. Ele vai contar a história dos reformadores. Você precisa ler esse livro é muito top. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ver a ousadia dos homens. Eu comecei a ver como Deus usou pessoas no passado. E eu sempre, no meu devocional de manhã, eu oro ao Senhor e converso com Deus. Mas na segunda-feira que passou agora foi incrível, porque eu não consegui acordar cedo. E descobri que no domingo passado, na segunda-feira passada, eu coloquei o relógio para despertar, nesse domingo agora, às 15 horas. Então eu nunca ia acordar cedo. Mas eu acordei e por volta de 7 horas da manhã, e saí, fui do trabalho. E no meio do caminho Deus me deu uma mensagem: não se esconda, que eu preguei quarta-feira. E depois de quarta-feira eu queria pregar aquela mensagem de quarta, queria pregar hoje, Deus mandou pregar na quarta. E quando foi quarta-feira, depois que eu preguei aqui na igreja, eu fui para casa pensando: Deus, o que eu vou pregar no domingo à noite? E quando eu acordei na quinta-feira de manhã, eu acordei com Elias, a mensagem de Elias na cabeça. Quando Elias desafiou os profetas de Azera e os profetas de Baal. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei a semana toda pensando, eu cheguei à conclusão que precisamos nos posicionar para podermos avançar. Precisamos nos preparar para o futuro. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar, precisamos planejar, precisamos administrar o tempo, precisamos ter uma agenda e precisamos ter foco. A vida da gente
precisa do nosso posicionamento. Quando você se posiciona, quando você decide o que você quer, as coisas começam a entrar no seu eixo, ou algumas coisas começam a fugir, algumas coisas começam a acontecer para que você não faça aquilo que Deus está colocando você para fazer. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram heróis e mulheres que tiveram uma vida diferenciada, que viveram momentos especiais, que viveram momentos fantásticos. E nós estamos no tempo em que Deus quer mais de nós. Nós chegamos ao... está nos chamando para uma responsabilidade. Deus está nos chamando para que nós venhamos nos posicionar, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na política, seja no governo, seja onde quer que for. Você precisa se posicionar. E como é que você vai se posicionar? Você precisa entender que você está no lugar que está porque Deus te colocou. Você precisa entender que você não faz nada do que você faz se Deus não abrir as portas, se Deus não realizar as coisas. Elias é um homem que é muito admirável por todo pastor, por todo pregador, porque Tiago vai dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias era um homem que ficava irritado, Elias era um homem que tinha medo, Elias foi um homem que pensou em desistir, Elias pediu a morte. Mas eu não quero falar sobre os momentos de fragilidades, eu não quero falar sobre os momentos de fraqueza de Elias, porque eu vou falar sobre isso amanhã. Eu quero falar hoje sobre a coragem desse homem. Eu quero falar hoje sobre a ousadia desse homem. Eu quero dizer a você, igreja do Senhor, que nesses últimos dias Deus está procurando homens de coragem. Deus está procurando homens com ousadia, mulheres de fé determinadas, mulheres que lutem contra o pecado, homens que lutem contra a corrupção, que não tenham medo. Porque eu já disse a vocês que o antídoto para o medo é o amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que quando a gente se posiciona, Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus está procurando alguém que esteja na brecha, ou seja, alguém que diga: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, envia-me, faça em mim aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. O livro dos Salmos diz que Deus escreveu todos os meus dias, todos os seus dias já estão escritos no livro. Deus escreveu. E a minha pergunta essa noite para você é: você está vivendo o seu plano de vida, o seu projeto de vida, e o seu plano de vida, o seu projeto de vida estão enquadrados naquilo que Deus planejou para você? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Existem pessoas que estão fazendo a sua própria vontade. Existem pessoas que estão realizando as coisas das suas próprias razões, das suas próprias emoções, dos seus próprios pensamentos. Mas a grande questão é: você está no centro da vontade de Deus? Porque Deus está chamando alguém essa noite. Deus essa noite está dizendo para alguém: ei, desperta, ei, acorda, vai cumprir a sua missão. Pregue o evangelho, anuncie novas, espalhe pelo mundo a semente da salvação, ou melhor, a mensagem da salvação, a semente da palavra de Deus. O amor contagia as vidas. Toque em corações através da palavra, através da mensagem, do testemunho que você leva. Deus está chamando alguém essa noite. A Bíblia diz que Deus chamou Elias. Você conhece Elias? Morador de Tisbé, um homem morador de uma cidade lá de Gileade. E segundo alguns historiadores, a cidade que Elias morava, ela não tinha localização geográfica. Ninguém nunca tinha escutado falar sobre essa cidade. E a Bíblia diz que Deus chamou Elias. E Elias se vestia de uma forma diferente, não era como os outros. Elias se comportava de uma forma diferente. E Deus chama Elias no meio de um cenário difícil. Por que um cenário difícil? Deus chama Elias no meio de um cenário onde havia uma guerra política. Deus chama Elias num cenário onde havia conspirações. Deus chama Elias no momento em que conspirações. Deus chama Elias no momento em que a impiedade, o ódio,
a intriga, traições, engano, imoralidade, corrupção estava dominando. Deus chama Elias no momento em que está sendo edificado, no momento em que está sendo construído um altar para adorar a Baal. Deus chama Elias no período em que Acabe casa-se com Jezabel. Você já ouviu falar dela? Jezabel, uma parceira dominante no casamento. Quem era Jezabel? Uma parceira dominante no casamento. Quem era Jezabel? Do reino. Jezabel era aquela mulher que mandava no marido. Jezabel é aquela mulher que governava a casa, que governava o povo. E Acabe se casa com ela. E ela é a precursora da adoração a Baal. Ela traz na sua bagagem de sua herança a religiosidade, a adoração, a idolatria a Baal. E quem era Baal? Baal era conhecido como o deus da chuva, o deus da fertilidade. Era aquele que controlava as estações do ano e as colheitas da terra. Esse era Baal. E Jezabel, casada com, diz para ele que ele tinha que construir um altar ao seu Deus. E ela começa a levar todo o povo a adorar Baal e adorar. E quando eles começam a praticar essa adoração, eles estão se afastando de Deus. E quando eles vão se afastando de Deus, o altar que pertencia a Deus, o que era para adorar a Deus, foi sendo quebrado, foi sendo desfeito. E eles começaram a cometer inúmeros erros, inúmeros pecados. E nessa noite Deus chama homens e mulheres para mudar o cenário de uma cidade, para revelar o seu amor e o seu poder a esse país. O que eu quero dizer a você essa noite, que o quadro histórico ou que o cenário daquele tempo não é muito diferente do cenário de hoje, aonde o errado tornou certo, aonde as práticas pecaminosas estão constantes, aonde as pessoas estão praticando coisas que a gente pensa que são fora do normal. É claro que o mundo não piorou. Pelo que eu venho lendo, pelo que eu venho estudando, ele já foi bem pior. O problema todo está nas informações, ou nós temos o acesso às informações de forma clara. Chama para mudar o cenário. Deus sempre chama alguém para mudar as coisas. Eu quero dizer a você, eu quero te alertar essa noite. Se você conhece alguém que é casado com alguém, de vez em quando quer mandar casamento, precisa orar, irmão, porque sei que o espírito desta mulher possa estar querendo dominar a sua casa. Você precisa ter cuidado, porque toda vez que alguém quer mandar demais, além daquilo que pode mandar, está entrando um espírito de facção, um espírito de domínio, e esse domínio pode trazer problemas, esse domínio pode trazer afastamento de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tolera determinadas coisas. E a Bíblia diz que essa mulher trouxe a idolatria para Israel. E agora o que fazer? A Bíblia diz que num belo dia Elias recebe uma mensagem do Senhor. E Elias chega diante do palácio e diz: ó rei, assim diz o Senhor, durante 3 anos não vai chover, não vai haver nem orvalho sobre a terra. E a Bíblia diz que ele virou e foi embora, porque Deus já tinha providenciado para Elias o pão e a água, porque o profeta recebeu uma mensagem e entregou. Quem era Elias? Elias era morador de Tisbé, como Amós, que era cuidador de bois. Davi vivia no aprisco das ovelhas. Gideão, o menor da tribo de Benjamim. Eu quero que você entenda essa noite que nós somos chamados para invadir a cultura, para ocupar os lugares estratégicos. A igreja tem que se libertar de seu cativeiro cultural e abandonar a escatologia da irrelevância. Somente um governo pode tirar o outro. Não se pode vencer a corrupção negociando seus valores, curvando-se diante do diabo. Os reinos desse mundo são do Senhor Jesus. Mas para derrotar o sistema que tem imperado, o chamado mundo do maligno, precisamos ser instrumentos de Deus para que o céu, o reino do Pai, invada a terra. E essa noite eu quero dizer isso a você.
que chegou o tempo, chegou o momento de você se posicionar. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Você precisa ser o diferencial. O inimigo tem colocado seus agentes em lugares sensíveis para alterar a cultura. Nós precisamos impedir esse movimento e colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos, mostrando ao mundo soluções divinas para os problemas humanos. Você já percebeu que nós queremos constantemente fazer as coisas da forma que o mundo faz? Mas nós somos diferentes. Como é que é isso? A Bíblia diz que Deus sempre tem pessoas diferentes para fazer as coisas. A Bíblia diz que Deus tinha Daniel, e Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando o rei tinha problemas, ele ia consultar a Daniel. Por que é que hoje os grandes governantes não estão consultando a nós? Por que é que nos grandes lugares algumas pessoas não estão procurando a gente? Está faltando algo em nós. Está faltando a sabedoria de Deus, e nós precisamos buscá-la em oração. E toda vez que eu falo isso, eu vejo algo muito importante, que a maior luta nossa é em descobrir a nossa identidade. A nossa maior luta é saber por que existimos, qual é o nosso propósito de vida. Você sabe quem é você? Você precisa aceitar quem você é. Você precisa celebrar o que você é. Você não precisa ser perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Você só precisa ser você. Você precisa usufruir do seu direito ao palácio e abandonar a vida de escravo. O que eu estou querendo dizer para você essa noite, meu irmão, é que você pode ser a melhor versão de si mesmo. O que eu estou querendo dizer a você essa noite é que você pode mudar a sua vida. Mas para fazer isso, você precisa fazer como Elias. Você precisa ter coragem. A Bíblia diz: seja corajoso. A Bíblia diz para você não deixar o medo te dominar. A Bíblia diz que você é filho de Deus, chamado por Deus para fazer coisas grandes, grandiosas. O Senhor Jesus disse que se tivermos fé, faremos obras maiores do que as que Ele fez. E essa noite, o Senhor está nos chamando à responsabilidade. A nossa primeira maior luta é saber qual é a nossa identidade. Você percebe que algumas pessoas não sabem quem elas são, nem para onde estão indo? Você percebe que algumas pessoas não conseguem direcionar a própria vida, fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias decisões? E eu estou falando a vocês que nós temos aqui um homem chamado Elias, um profeta, ou seja, um entregador de recado, um homem que recebe a mensagem de Deus, que está agora dizendo para a nação, dizendo para o rei e dizendo para a rainha: existe um Deus nos céus que governa todas as coisas, que não se deixa escarnecer. Existe um Deus que é poderoso, e é poderoso para valer, e que te trouxe aqui essa noite, está te dizendo: está na hora de você se posicionar. Você já viu que tem pessoas que têm medo de revelar a sua identidade? De dizer que são crentes, de dizer que servem a Deus, de dizer que buscam ao Senhor. Existem pessoas que, por onde andam, as pessoas não podem saber qual é a religião que ele segue, ou se ele realmente serve a Deus ou não. Importante dizer a vocês que as pessoas se tornaram muito religiosas e não querem mais servir a Deus de todo o coração. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos vencer o processo, pois apenas por meio deles nós somos aperfeiçoados. Nós precisamos mudar para mudar de fase. Então viva o processo. Você precisa entender que a mudança que você precisa já está dentro de você. Quando você aceitou Jesus, Jesus passou a morar dentro do seu coração. E Jesus está te dizendo essa noite: se posicione, deixe eu mudar a sua vida, deixe eu direcionar o seu coração. Você não pode continuar vivendo o que você está vivendo. Você precisa viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para nós? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu só quero dizer a você que eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Eu só sei que Ele é grande, Ele é maravilhoso. Nós estamos, eu disse isso hoje no começo da oração, nós estamos no meio de 2 reinos. Nós estamos no meio de uma batalha de 2 reinos, de 2 governos, entre as trevas e a luz. Mas nós somos libertos das trevas, somos chamados o reino da maravilhosa luz, que é Jesus. Nós estamos na luz, e nós somos luz. Diga para o irmão: nós somos luz.
Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E eu quero dizer a você que você nunca vai ver uma luz invejando a outra. Eu quero dizer a você que você nunca vai ver uma luz falando da outra. Eu quero dizer a você que você nunca vai ver uma luz armando emboscada para outra. Eu quero dizer para você que você nunca vai ver uma luz mentindo. Uma luz não mente, uma luz não engana, uma luz não tem vontade própria. Uma luz faz tudo que o seu dono manda fazer. Eu quero dizer a você que você pertence a Deus e você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. E a Bíblia diz que Elias fez o que Deus mandou. O que Elias fez? Elias desafiou os profetas de Azera e os profetas de Baal. Pastor, você está dizendo que eu tenho que desafiar alguém? Não, irmão, só estou te dizendo o que a Bíblia está dizendo, que Elias não aceitou viver naquela corrupção, viver naquela idolatria, viver no meio daquele ódio, no meio daquele pecado, e ele quis viver uma vida diferente. E a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. A Bíblia diz que nós não podemos andarmos juntos, porque a Bíblia diz que nós somos diferentes. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo de número 1. E o verso 3 diz que: pois como será como uma árvore plantada, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na estação própria. E eu estou dizendo a você essa noite que nós precisamos vencer. Na verdade, nós já somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Diga para o irmão: você é um vencedor. Mas você tem que dizer até ele acreditar, irmão. Diga para ele: você é um vencedor. Porque existem pessoas que não sabem quem são, e por não saber quem são, andam com cara de derrotado, andam com cabeça baixa. É interessante dizer isso. Você logo percebe quando dois times vão duelar, ou quando dois lutadores vão se enfrentar. Algum deles pode até estar com medo, mas ele nunca revela que está sentindo medo. Por quê? Porque se ele revelar que está com medo, ele demonstra para o seu oponente de que ele está se sentindo inferior e que ele certamente vai perder a batalha. Ei, supere os seus medos, supere os seus traumas, enfrente tudo que tiver que enfrentar, mas corre atrás dos seus sonhos, dos planos de Deus para a sua vida, seja ele qual for. Não desista, avance. Você é luz e você nasceu para brilhar, para mudar vidas, para mudar corações. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo essa semana. O senhor não sabe o que aconteceu comigo esse mês. O senhor não sabe como está o meu coração. O Senhor está dizendo para você nesta noite: você precisa assumir a sua responsabilidade e manifestar o seu chamado nesse mundo. Você já viu que as pessoas estão sempre fugindo de responsabilidades? Você convida alguém e diz assim: você vai assumir o cargo tal, e a pessoa diz: eu? Mas não tem outro. Não faça mais isso, não fuja do seu chamado, não fuja das responsabilidades. Mas eu não sei se estão tramando algo contra mim. Fique tranquilo, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que quando o povo planejava uma emboscada para matar o povo de Deus, Deus revelava os seus filhos. Fique tranquilo, Deus não deixa a gente enganado. A Bíblia diz que buscai-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Elias, quando vê aquele cenário, agora ele se manifesta e diz: eu quero propor um desafio. Eu quero que vocês digam quem é o Deus de verdade. Se é o Deus de Baal, ou se é o meu Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. E nós vamos fazer algo juntos. Eu quero propor a vocês. O que você quer, Elias? Qual é a sua proposta? A minha proposta é que a gente pegue 2 bezerros, ou 2 animais, e a gente vai cortar ele em pedaços. Vamos preparar um altar e vamos oferecer um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Irmão, você precisa entender isso. Deus
oferece-nos a oportunidade para ficarmos livres da confusão da religiosidade. Nós precisamos ter coragem para pôr em prática aquilo que estamos aprendendo. O grande problema é que a gente não coloca em prática aquilo que estamos aprendendo. Na maioria das vezes a gente lê, a gente escuta, a gente aprende, mas não pratica e aquilo vai caindo no esquecimento. E o que é que você precisa fazer? Você precisa estar constantemente praticando, porque a prática te leva à perfeição, ou te leva ao aperfeiçoamento. Quanto mais você pratica, mais você aprende e mais apto você fica. Tiago capítulo 1, 21 e 22 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quantas pessoas que andam com a Bíblia? Quantas pessoas que têm várias Bíblias? Quantas pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, ou no Salmo 23? Não estou dizendo que é errado isso, nem que você não pode fazer. Eu só estou dizendo que existem muitas pessoas que têm muitos textos bíblicos, ou têm muitas mensagens, mas que não praticam nenhuma delas. Você sabe o que faz o inferno tremer? Você sabe o que faz o inferno ficar com medo? É quando você pega um texto bíblico e você guarda ele no seu coração. É quando você fica pensando e falando sobre determinados textos bíblicos, porque aquilo vai fazendo a mudança, a limpeza que você precisa na sua alma, na sua mente, no seu corpo, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos limpa. Ela é como água que vai lavando e tirando toda a sujeira. E Elias está dizendo para nós nessa noite, através desta palavra: está na hora de você se posicionar. Está na hora de você fazer a diferença. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: entretanto, se vocês se entregarem ao Senhor, vocês e Cristo se unem como uma só pessoa. Se você se entregar a Jesus essa noite, você e Jesus se tornarão uma só pessoa. Você consegue visualizar esta palavra? E ele vai mais além, ele diz: eis, porque eu vos digo, fujam do pecado sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como esse. Quando vocês cometem esse pecado, é contra o seu próprio corpo. Será que vocês não aprenderam ainda que o seu corpo é morada do Espírito Santo, e que Deus lhe deu, e que Ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou você por preço elevado. Portanto, usem todas as partes do seu corpo para render glórias a Deus, porque o corpo seu pertence a Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: você é de Deus. Diga ao irmão do seu lado: o seu corpo é de Deus. E Deus esta noite está dizendo para você: está na hora de você se entregar 100% para Ele. Irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que Elias reúne as pessoas. A Bíblia diz que houve um anúncio geral. Ei, Elias está convocando todos os profetas de Baal e de Acera, e está convocando todo o povo. E foram chegando todos, irmãos. Eram 850 contra 1. Eu quero que você visualize isso essa noite. 850 profetas contra um homem. A Bíblia Sagrada diz que eram 850 contra 1. Eu quero que você entenda isso essa noite. No teste que você vai fazer, podem ser 10 mil contra você, mas você é um profeta do Senhor. Deus te fez uma promessa e você precisa acreditar na promessa. Sabe que às vezes eu já fui fazer algumas entrevistas, e quando chegavam nas entrevistas, ou chegavam em determinados lugares, alguém dizia: esse foi indicado por fulano, esse foi indicado e foi indicado por não sei quem, A, B, C. E eu dizia: não tem problema, eu tenho a maior indicação de todas. E
Você está muito... E algumas pessoas falam, você se acha, cara? Eu falo, não, irmão, eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu pertenço. Eu sei quem governa a minha vida. Eu sei quem me direciona. Diga para o irmão, você precisa aprender que quem manda na sua vida, quem governa a sua vida é Deus. E se você não está em a posição que você quer, por duas coisas: ou ainda não chegou o tempo, ou não chegou o tempo, ou você ainda não está preparado. Porque se você estiver preparado e tiver chegado o tempo, a Bíblia diz que ninguém pode interromper ou impedir a ação de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está agindo nessa noite. Deus está agindo ao teu favor essa noite. E Ele está te dizendo, se posicione. Você já viu o filho? Eu nunca vi um filho chegar na casa do pai como estranho. Todo filho chega na casa do pai como filho. Sim ou não, irmão? Filho chega na casa do pai como? Filho chega na casa do pai e da mãe como? Filho tem liberdade na casa do pai e da mãe, sim ou não? Filho tem liberdade para falar com o pai e com a mãe, sim ou não? O pai quer ouvir a tua voz essa noite. E ele está dizendo, pede-me o que queres. Está na hora de você confessar os seus erros, os seus medos, e deixar que eu faça aquilo que eu quero na tua vida, não aquilo que você queria fazer, o que você quer. O Senhor essa noite está te chamando para uma restauração, uma mudança de mentalidade, uma mudança na sua mente. Mas se eu passar naquele concurso, como é que eu vou morar? Deus está te dizendo, calma, deixa que Deus está fazendo. Você consegue entender isso? Mas como é que eu vou viajar? Deixa que Deus está fazendo. Diga para o irmão, Deus está fazendo. Diga para o irmão, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo grande. Diga, Deus preparou uma surpresa para você. Diga para ele, tem uma surpresa de Deus. Deus tem uma surpresa para você. Você não consegue entender, irmão? Que se você já tivesse entendido isso, você estava dando uns pulos aí de aleluia e glória. Você estava falando até em línguas. Ah, se você pudesse entender o que Deus está fazendo nessa noite. Você veio aqui porque Deus está te dizendo que preparou um futuro para você. Você veio aqui essa noite porque Deus está te dizendo que preparou uma nova empresa. Deus preparou um contrato para você. Tem um homem que viu você, gostou de você e vai te chamar. Tem alguém que vai te ligar. E se prepare, porque alguém vai te ligar essa semana e vai te chamar para fazer um negócio, vai te chamar para investir. Alguém vai te chamar para viajar, eu estou profetizando. Alguém vai te chamar para ir para outro lado. Porque o Senhor está dizendo essa noite, assuma a sua posição. Mas se posicione. Se posicione. Você não pode andar como todo mundo anda, não pode falar como todo mundo fala, não pode se comportar como todo mundo se comporta. Mas todo mundo anda assim, você não é todo mundo. Mas todo mundo faz assim, você não é igual a eles. Você é como Elias, é como Daniel, é como Enoque, é como Samuel. Você é separado. Porque antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. E já tinha te dado as nações como profeta. Você consegue entender isso? Antes de você ser formado, você ainda estava no processo de formação. Deus já estava preparando as nações para entregar a você. Por que eu estou dizendo isso essa noite? Porque desta igreja sairão reis. Dessa igreja sairão sacerdotes, governadores, presidentes, pastores, missionários, cantores. Sairão juízes, promotores, advogados, doutores, mestres. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque antes da gente abrir a semeando a palavra, Deus já estava gerando essas pessoas entre nós. E eu não sei, pode ser um de vocês. Eu só quero dizer essa noite que Deus está te dizendo, se posicione. Tenha coragem. Vença os seus medos. Enfrente o pecado. A Bíblia diz que Elias reuniu todo o povo, mas antes disso Elias faz uma pergunta. E a pergunta de Elias é a pergunta que eu quero fazer a você essa noite. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Uma hora você peca, uma outra hora você quer Jesus, uma hora você quer viver no pecado, quer viver no mundo. Uma hora você quer viver na mentira. Uma hora você quer viver no engano.
Uma hora você deixa de ser dominado pela corrupção. Outra hora você diz, não, agora eu sou de Jesus, eu quero Jesus. Aos domingos você vem para a igreja e fala, eu agora sirvo a Deus, eu agora sou de Deus. Mas quando chega na segunda-feira pela manhã, você já está vendo ou mandando mensagens que não deveria ter mandado. Você já está frequentando lugares que não deveria frequentar. Você está se alinhando com pessoas que não deveria se alinhar com elas. O Senhor está te dizendo essa noite, até quando você vai ficar em cima do muro? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir essa noite. O que é que você quer? O que eu quero te dizer essa noite, está na hora de você se posicionar. Você é luz, luz não mente. Você é luz, luz não engana. Luz não arma emboscada. Luz não vive na corrupção. Luz não vive na mentira. Ei! Não negocie sua fé. Não negocie os seus princípios. A Bíblia diz que Elias reparou o altar. Essa noite é uma noite de você reparar o teu altar. A gente está sempre falando que olhar a vida dos outros é muito fácil, né? As pessoas comentam muito sobre a vida dos outros. Se o cara se deu bem, as pessoas falam. Se o cara se deu mal, as pessoas também comentam. E as pessoas vão dizer por que ele se deu mal. Você viu porque fulano se deu mal? Por que ele se deu mal? Ele fez isso, fez isso, fez isso. E a pessoa começa a falar da vida dos outros. Mas essa noite você precisa reparar o teu altar. Examinar a tua vida. Ver o que você anda falando, ver o que você anda praticando. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Provérbios diz, 23, 7 diz que assim como você imaginou, assim como você pensou, assim será. Eu quero te fazer uma pergunta, o que você anda pensando? Não responda para mim, responda você mesmo. O que você anda pensando, o que você anda falando, como você anda se comportando? Como você anda falando com seus filhos, falando com a sua esposa? Você lembra da briga da semana passada? Você lembra da confusão da semana passada? Eu quero te fazer uma pergunta, você já consertou isso? Você lembra dos últimos acontecimentos? O Senhor está te dizendo essa noite, repare o altar. A Bíblia diz que Elias olhou para o altar e viu que o altar estava quebrado, que o altar estava em ruínas. E o que ele foi fazer? Ele foi consertar o altar. Por quê, irmão? Altar quebrado não pode entregar sacrifício. Altar quebrado não pode ter adoração. Altar quebrado não manifesta fé. Altar quebrado não tem comunhão, nem com Deus e nem com os irmãos. Altar quebrado não faz milagre. Altar quebrado não faz fogo descer do céu. Altar quebrado não pode entregar sacrifício. E essa noite Deus está dizendo a você, repare o teu altar. Você consegue olhar para o teu altar? Olha para o teu coração essa noite. Vê como está o teu coração essa noite. Reorganize suas emoções. Veja como está a tua alma essa noite. Dá uma olhada agora, para que você possa consertar. Irmãos, a Bíblia diz que quando Elias olhou, viu que as pedras estavam fora do lugar. Elias viu que precisava fazer um realinhamento das pedras. Diga para o irmão, pegue as pedras. Diga para o irmão, pegue as pedras. Interessante que quem reparou o altar foi Elias, o profeta. Quem pegou as pedras foi Elias. Estou conjecturando. Quem pegou as pedras e começou a reparar o altar foi quem viu que ele estava quebrado. Essa noite o Senhor está abrindo as visões para você olhar o teu altar. Olhe para dentro do teu coração e você vai começar a ver se existir mágoa, se existir ódio, se existir rancor, se existir decepções, se existir algo que possa impedir a tua adoração, a tua comunhão. Essa noite está na hora de reparar o altar.
Deus quer fazer fogo descer do céu sobre o teu altar para receber o teu sacrifício. A Bíblia Sagrada diz que nós precisamos realinhar as nossas vidas nessa noite. Talvez seja a nossa fé, talvez seja a nossa dedicação, o nosso chamado para o trabalho. Diga para o irmão, quando as pedras estiverem no lugar certo, diga para ele, quando as pedras estiverem no lugar certo, você pode entregar o teu sacrifício. E quando você entregar o teu sacrifício, o fogo vai descer e vai marcar as nossas vidas. Diga para o irmão do seu lado, está na hora de organizar, irmão. Diga para ele, está na hora de botar no lugar o que estava fora do lugar. Diga para ele, você não pode mais mentir para o teu marido. Diga para ele, diga para ela. Diga para ele, você não pode mais esconder as coisas do teu marido. Diga para ele, Deus viu. Diga, irmão, diga, Deus viu. Diga para ele, diga para ele, Deus viu. E Deus essa noite está te dizendo, está na hora de mudar isso. É culto da família, irmão. E Deus essa noite está te dizendo, está na hora de você respeitar. Está na hora de você viver o respeito e o amor. Você não pode mais dizer as palavras que você andava dizendo, porque isso está quebrando o teu altar. O teu sacrifício não está pronto para ser ofertado. Uma vez eu encontrei alguém, e esse alguém estava depreciando outro alguém. E depois de ter depreciado, depois de ter feito tudo que fez, foi para um culto como esse, e no momento do culto queria entregar um sacrifício. E eu comecei a ter problemas comigo mesmo, porque eu disse, Senhor, será que essa pessoa não entende que a briga que ela teve com o outro cidadão essa semana, e agora vem para o culto entregar um sacrifício, o altar dele está quebrado? Irmão, a Bíblia diz, se você for entregar um sacrifício, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa o sacrifício no altar, e faz o quê? Vai se reconciliar com ele. Porque se você não se reconciliar, desculpe o termo, mas a Bíblia diz isso, né? É sacrifício de tolo. E Deus essa noite está te dizendo, se posicione. Está na hora de você restaurar o altar. E quando Elias reparou o altar, irmão, eu imagino a cena. Elias começa a reparar o altar, e ele pega 12 pedras, e ele coloca as pedras em ordem. Ele prepara lenha. Às vezes eu fico perguntando, por que ele botou lenha? Se ele botou tanta água, dizem que botou lenha, não sei, vou ter que ler o texto de novo. Mas a Bíblia diz que ele pega o animal e corta em vários pedaços e prepara em cima do altar. E enche de água. Mas ele zombou. Pastor, mas ele zombou, irmão. Ele estava zombando de quem estava dizendo que era o Deus que mandava na fertilidade, que mandava no céu, que mandava na terra. Irmãos, a Bíblia diz que Elias orou. Diga para o irmão, você precisa orar. Você organizou o teu altar? Então você pode orar. A Bíblia diz que ele orou. Quanto tempo Elias orou? Será que ele orou 1 hora? Será que ele orou 2 horas? Quanto tempo Elias orou, irmão? Eu acho que a oração de Elias não durou 30 segundos. Se a gente for ler aqui o que ele diz, não foi nem 30 segundos. Irmão, quando Elias acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu todo aquele sacrifício. Quem gostaria de orar essa noite e ver fogo descer do céu? Ninguém, irmão. Quantos de vocês gostariam que Deus se manifestasse essa noite, revelasse o seu poder aos seus vizinhos que se levantaram contra você, o seu chefe, ou seja lá quem for? Quantos gostariam de ver isso essa noite? Repare o altar então. Conserta o altar então.
Porque se você consertar o teu altar nessa noite, o que é restaurar o altar? É colocar no seu lugar as prioridades da nossa vida. É reconhecer que Deus é o único digno de ser adorado. A Bíblia diz que onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o teu coração essa noite? Que leva aí a saia, Onde estão os teus pensamentos essa noite? Será que foi numa perda grande que você teve? Eu vou finalizar já, irmão. Noé foi o primeiro homem a entregar um sacrifício. O altar é lugar de gratidão. Diga para o irmão, o altar é lugar de gratidão. Diga para o irmão, o altar é lugar de gratidão. A Bíblia diz que quando a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e fazer uma oferta para Deus. Isso é um gesto de reconhecimento. Ele e sua família estavam gratos por terem sobrevivido ao dilúvio. Ei, você já percebeu que em meio ao caos que está acontecendo no mundo, eu e você estamos vivos? Você já agradeceu a Deus por estarmos vivos essa noite? Quantas pessoas nós perdemos esse ano? O Brasil tem mais de 400 mil mortos. Nós ainda estamos vivos. Estamos com saúde. Não está faltando nada para nós. Deus está nos sustentando. Então, o primeiro altar que Noé construiu foi um altar de gratidão. Abraão construiu um altar da fé, irmão. O homem de fé, conhecido como o pai da fé. Isaac construiu um altar de superação. O filho de Abraão deu um exemplo que construiu altares e fez isso depois que os filisteus pararam de persegui-lo. O pastor Anderson leu aqui essa noite, no momento ofertório, que Jacó construiu um altar de compromisso. Davi construiu um altar de conciliação. Vocês se lembram que Davi pecou? Davi havia pecado e as consequências do pecado foi uma praga que devastava a terra, compungindo, e ele se dirigiu até a eira de Araúna. Ali erguer um altar ao Senhor. Eu estava lendo isso hoje, que a praga cessou, e é exatamente nesse lugar que ele construiu, Salomão construiu mais tarde o templo de Jerusalém. O lugar que Davi ofertou a Deus para a conciliação foi o lugar onde Salomão construiu o templo de Jerusalém. O altar da igreja precisa ser santo e restaurado, para que o fogo do Espírito Santo desça e se manifeste. Mas o altar também é a vida de cada crente. Não fique olhando para o outro agora. Olhe para você. Veja quem você é e quem você vai se tornar a partir dessa noite. Eu estou sempre dizendo à igreja que toda vez que Deus nos dá uma mensagem, que a gente está pregando determinadas coisas aqui na igreja, é porque Deus quer fazer algo no meio de nós, na vida de um de nós. Eu preguei esses dias sobre a multiplicação, depois preguei, são tantas mensagens. Na quarta-feira eu estava pregando, irmão, e eu estava com uma ousadia aqui pregando, e eu fui dominado pelo Espírito Santo quando ele dizia: não se esconda. Diga para o irmão, você não pode se esconder mais. Você tem que restaurar o teu altar.
Fica de pé em nome de Jesus.